Sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o seu podcast de educação financeira. E hoje é o quarto episódio que nós estamos falando a respeito de juros, políticas públicas, expectativas futuras. E nós iremos encerrar hoje trazendo um pouco da conjuntura, do que é esperado e como que a gente deve se comportar dentro desse período, tá? Então vamos lá, pessoal. Alguns economistas, eles estão falando, né, que a gente vai levar um tempo maior para iniciar a diminuição desses juros tão alto. Alguns estão falando segundo semestre de 2026, por conta do cenário eleitoral, e normalmente a gente vê, de fato, uma mudança nos juros nesse período, até por conta de uma reeleição, né? E existem outros falando que, conforme a inflação ela for diminuindo, ela for arrefecendo, pode ser que nós já tenhamos redução de juros no quarto trimestre de 2025, que seria ali por volta de setembro deste ano, tá? Vale esperar e observar a tendência. Por quê? O Boletim Focus hoje ele mostra para a gente uma Selic estimada para esse período de 10%. Se de fato, né, nós tivermos um bom andamento das políticas, um arrefecimento da inflação, nós vamos bater um pico de Selic e ela começa a diminuir. Então, isso é bem possível. Porém, o Boletim Focus, ele nada mais é do que uma tendência, ele não é uma sentença. E por isso, ocorrem algumas mudanças ao longo do caminho, tá? Eu já estou nesse mercado há quase 18 anos e eu vejo isso recorrentemente, então eu posso falar com propriedade. Outra coisa que é importante a gente entender. Os economistas eles trazem para a gente algumas projeções, né, de fato, algumas expectativas, até para que a gente não fique no escuro. A gente precisa, de fato, entender como que está a cabeça dos economistas, como que estão os principais researches, que são as casas de análises, que mostram para a gente uma tendência, né, para que a gente possa ir se preparando. Porque o planejamento financeiro, o planejamento tributário e, principalmente, né, usufruir o nosso dinheiro nada mais é do que um planejamento constante. A gente nunca vai parar de planejar. A gente vai planejar, a gente vai construir, a gente vai planejar de novo e a gente vai continuar construindo. Eu costumo falar que a diferença da Bruna de hoje para a Bruna do próximo ano é o que a Bruna vai construir nesse período, né? E eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu construo muitas coisas, tá, gente? E eu fico muito feliz porque os meus planejamentos, eles normalmente dão certo, porque eu sou a pessoa chata da relação, então eu faço planejamento e eu me cobro para que eu consiga fazer tudo aquilo, e tem funcionado. Mas voltando ao tema aqui. Quando a gente fala principalmente dessa questão das projeções, né, existe um tema que a gente precisa olhar, que é o controle orçamentário. Quando a gente fala do controle orçamentário, a gente está falando de quê, Bruna? Do controle orçamentário do indivíduo que me escuta aí, que me ouve, que me vê, eu não sei por onde você está assistindo o programa, mas é importante que você tenha um entendimento de que é super importante você ter um controle orçamentário, você saber exatamente todas as rendas que você recebe, você saber exatamente quanto que você está investindo ou quanto que essa renda está extrapolando dentro do mês. Esse controle orçamentário, não sei se vocês sabem, mas ele também é feito pelo Brasil, tá? Existe ali um ministério que cuida exatamente dessas contas. E um dos fatores pelo qual nós tivemos abertura de juros em vários momentos ano passado foi por conta das contas públicas elas estarem totalmente descontroladas, totalmente descompensadas, né? E isso aumenta muito o risco fiscal do Brasil. Quando eu falo de fluxo de caixa, de controle orçamentário nosso, é exatamente a mesma coisa. Se não houver um controle, se não houver um equilíbrio, nós teremos uma descompensação financeira. E toda descompensação financeira chega a um quadro de UTI, né? É o momento de parar, assim, colocar ali, entubar e recomeçar. O bom é que a gente pode recomeçar sempre. Não há nada que fale que a gente não tem o direito de corrigir a rota, de recomeçar, de fazer de novo, de mudar os objetivos. Muitas vezes a gente coloca um objetivo muito alto de início. Se a gente ir entendendo ali ao longo do caminho que esse objetivo está acima do que a gente precisa, a gente pode também fazer uma mudança, diminuir um pouco esse objetivo ou até mesmo aumentar um pouco esse prazo. Tá tudo bem.
O problema é quando a gente percebe que não estamos conseguindo concluir o objetivo e a gente não faz nada para mudar. Aí a gente está criando ali uma seleção de pessoas frustradas, sofrendo, que não é necessário. A gente tem isso no Brasil acontecendo, a gente tem isso nos Estados Unidos acontecendo, é, é, né, todo esse controle orçamentário. Nós temos na nossa vida pessoal, nós temos nas empresas que a gente trabalha e é necessário. Porque se você não sabe onde está o ralo, onde está o gargalo ali nas suas finanças, essa conta nunca vai fechar. Você nunca vai conseguir guardar os 10% que nós aprendemos nos episódios anteriores, que é a nossa paga. Então, as coisas precisam mudar. E não é amanhã, é agora, tá? Outra coisa extremamente importante desse período que a gente está falando, que é o tema da educação financeira. Eu acredito não só na educação financeira, mas eu acredito na educação como um todo. Quando o indivíduo ele sai daquela condição de não saber e ele passa a ser um conhecedor e ele busca o próprio entendimento dentro daqueles temas que hoje ele não compreende muito bem, mas conforme ele vai estudando, ele vai aprendendo, ele vai evoluindo, a gente constrói uma sociedade com mais poder de decisão, poder de escolha, saber o que é bom e o que não é bom. Hoje, para mim, é gratificante ouvir o meu filho me perguntar: mãe, quanto que meu dinheiro está rendendo? Pasme, meu filho é meu cliente, tá? Então, assim, eu cuido do dinheiro do meu filho e ele me pergunta quanto meu dinheiro está rendendo. Meu filho já tem uma educação financeira vinda de casa e do colégio que ele estuda, mas a grande maioria da população não tem acesso a isso. Então, usem conteúdos como o meu, conteúdos que estão disponíveis nas plataformas digitais, de pessoas que têm a missão, de fato, de entregar para vocês aquilo que aprenderam no tempo, aquilo que aprenderam no trabalho, aprenderam errando, aprenderam acertando, aprenderam com a própria vida. Já contei para vocês de onde eu vim, o que eu passei, como que eu reestruturei minha vida financeira. E para mim não é problema algum falar sobre isso, porque eu ensino através da minha vivência, da minha experiência, né? Então, gente, busquem educação financeira. Não esperem que alguém fale para vocês: nossa, é o momento de aprender. O momento de aprender é todos os dias. Se vocês conseguirem aprender 1% desse conteúdo que eu gravei para vocês, que os meninos editaram e que a gente se preocupou em estudar, entender os dados, entender tudo para trazer para vocês, eu já vou ficar muito feliz. Então, assim, busquem educação financeira. Isso é essencial. Busquem não só esse tipo de educação, mas pautem a vida de vocês através do conhecimento. Porque o conhecimento, ele tira a gente daquela condição de cegueira, de estar numa roda de pessoas e não saber falar inglês e ficar ali sem se comunicar. De estar numa roda de pessoas que estão falando sobre investimento e você não conseguir falar a respeito. Estão falando da Selic e você, meu Deus do céu, o que é Selic? Meu Deus do céu, o que é inflação? O que eles estão falando? Vou sair daqui. Torne-se uma pessoa interessante. Para se tornar uma pessoa interessante, leva tempo, não é tão fácil, não é tão simples quanto parece, mas todo mundo consegue. Estude, leiam, se tornem engajados em algum tema, olhem para o seu próprio dinheiro, comece fazendo com o seu dinheiro, aprenda a fazer com o seu dinheiro, e aí você vai ter conversas para trocar. Não tenha vergonha de falar que você errou, porque dentro do processo de aprendizado, a gente vai errar muito, mais do que acertar. E o processo ele tem que ser tão enaltecido quanto o resultado, tá? Mas construa metas de curto prazo, porque quando você constrói metas de curto prazo, fica mais fácil, mais gratificante. Um exemplo de meta que vocês podem construir: realizar um fluxo financeiro. Quantos de vocês que nunca fizeram um fluxo financeiro? Hoje todo mundo tem acesso a um celular moderno, a rede social, uma série de coisas. Faça o seu fluxo financeiro. Tem bancos hoje que permitem que a gente utilize a própria plataforma do banco para construir um fluxo financeiro. E isso é enriquecedor, porque quando você vê a grandiosidade do que você está fazendo, né, que seja gastando muito ou sobrando dinheiro, você já vai mudar a cabeça e você vai começar a entender a importância de olhar para isso. Outro desafio:
busquem informação a respeito do mercado da macroeconomia. Os impactos que tudo isso vai trazer para vocês. Eu falo aqui de forma rápida, eu falo aqui, faço para vocês um conteúdo rico, mas um conteúdo muito sucinto. Tem muito mais informação que vocês podem buscar. Dentro do próprio Bola no Cofre, eu tenho outros episódios gravados da primeira temporada riquíssimos, riquíssimos, com tendências, com expectativas. Então, tem muito conteúdo. Não só na minha plataforma, tem inúmeras plataformas, mas obviamente eu vou falar do meu porque eu garanto o meu trabalho. Mas olhem para isso, é importante, tá? Outro tema que a gente precisa dar atenção nesse período, né, de expectativa, o que vem, o que não vem, são as políticas públicas, tá? O governo, ele pode adotar algumas estratégias para mitigar os impactos negativos desses juros tão altos. Como ele fez ali no período da pandemia, né? Aí a gente estava num cenário inverso, que ele precisou subsidiar algumas empresas para que as pessoas não fossem demitidas, né? Porque o brasileiro, ele não tinha condição de sobreviver um mês. Porque a grande maioria das pessoas, elas dependem do salário para sobreviver. Isso é um erro absurdo. E a pandemia veio, a pandemia mostrou isso para a gente e nada mudou. As pessoas continuam vivendo da mesma maneira. Eu corro atrás do dinheiro. Não, tá errado. Tá errado. Todas as pessoas precisam ter o entendimento de que, se elas não começarem a guardar dinheiro agora, elas não vão atingir a prosperidade financeira. Elas não vão ter tranquilidade para tomar decisões, para mudar. Hoje eu estou num escritório, amanhã eu quero estar no outro. Se eu tiver uma reserva financeira que me assegure essa mudança de carreira, por que não fazer? Hoje eu sou a minha patrocinadora no Bola no Cofre. Por que não me patrocinar? Por que não, gente? Vocês precisam entender que o planejamento, vocês precisam entender que não dá para depender do governo, não dá. Por mais que exista a possibilidade desses subsídios, não vai acontecer. Porque o governo está com as contas tão estouradas que não haveria como aprovar nenhum tipo de subsídio agora, de ajuda, para que conseguisse ali ajudar, apoiar nesse período de um juros mais alto, onde possivelmente, se continuar dessa forma, teremos muitos problemas. Eu espero de verdade que nós não tenhamos, mas se os juros continuar subindo nessa proporção, nós teremos, tá? Então, olhem para dentro de casa, porque a mudança ela começa exatamente nesse momento, quando vocês entendem que é você por você mesmo. Não adianta você achar que o governo vai ajudar, que o vizinho vai ajudar, que a família vai ajudar, porque estão todos na mesma situação. Talvez um tenha um pouco mais, outro tenha talvez um pouco mais, inclusive, mas faça você por você. Porque dessa maneira você vai sair daquela condição de pedinte, de correr atrás do dinheiro, e você vai começar a construir um mindset de prosperidade, você vai começar a construir um movimento dentro da sua própria vida de entender a grandeza, a grandiosidade de ter educação financeira, de poupar o seu dinheiro, de guardar 10% no mínimo do que você ganha todos os meses, de não mexer nesse dinheiro, de investir de fato, de olhar para o que de fato é importante e fazer a diferença, né? Porque, poxa, Bruna, eu não tenho nenhum exemplo na minha casa que tenha dinheiro. Eu também não. Olha que engraçado. Bruna, eu não tenho nenhum exemplo na minha casa que é próspero. Eu também não. Eu fui fazer a diferença. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E na minha casa, ninguém tinha essa cultura do guardar dinheiro. A cultura era gastar dinheiro. Quanto mais se tinha, mais se gastava, tá? Meu pai ganhou muito dinheiro por muitos anos da vida dele, mas meu pai não conseguiu, meu pai não sabia e meu pai perdeu tudo. E quando a minha mãe contava essas histórias para mim, quando eu era, sei lá, 12, 13 anos, aquilo para mim era chocante, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dinheiro e eu gosto muito de viver bem. E para mim, assim, eu tenho que trabalhar para eu ter o meu dinheiro para eu realizar os meus projetos. E eu comecei a pensar diferente. Então, eu ia para o colégio, eu arrumei um trabalho, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Depois eu fui trabalhar em um outro lugar e eu nunca mais parei de trabalhar. Eu, aos 18 anos, eu entrei na minha primeira faculdade. Eu me formei.
Eu entrei numa grande empresa, eu me casei, eu construí patrimônio, eu desfiz patrimônio, eu construí patrimônio de novo. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque depois que eu me formei, eu tive mais 4 irmãos que se formaram. Então, eles precisavam de um exemplo. Eles não precisavam de ninguém ali falando para eles, olha, faz isso, faz... Não, eles queriam exemplo. Então, sejam vocês o exemplo dentro da casa de vocês. Sejam vocês o exemplo na roda de amigos de vocês. Não tenham vergonha de falar de onde vocês vieram e onde vocês estão, ou de onde vocês estão hoje e onde vocês querem chegar. Porque quando a gente fala para as pessoas desses movimentos que, eu quero morar no Rio, é um desejo meu, tá? Então, eu estou contando para todo mundo porque eu vou realizar. As pessoas vão cobrar a gente. Bruna, você foi morar no Rio? Então, você se sente mais motivado a tomar aquela decisão, a realizar aquele movimento, né? E então falem para as pessoas, olha, eu vou em 3 meses começar a falar com propriedade a respeito de Bitcoin, no exemplo, que está na moda. Eu vou entender mais a respeito do mercado financeiro. Eu vou entender mais a respeito do mercado de renda variável. Quero conhecer mais a respeito do que a Bruna faz. Gente, busquem. A única coisa que ninguém nunca vai tirar, nem de mim, nem de vocês, é a nossa educação, é o que a gente aprendeu, é o que a gente cresceu e as experiências que a gente tem. Eu costumo dizer que do meu mercado existem muitos especialistas, né? E o que torna você um especialista não são as certificações que você tem, são as horas de voo que você tem. Então, assim, eu tenho eu tenho algumas das principais certificações do mercado financeiro, só que somente essas certificações, elas não me dariam a bagagem para estar aqui falando com vocês. O que eu tenho de vivência, de cliente, de experiência, de subprime, de pandemia, de crise, de o Joesley Day, de impeachment da Dilma, de uma série de coisas que eu vivenciei com os meus clientes, é o que me traz segurança e confiança para estar aqui com vocês, motivando vocês a ouvir o conteúdo que a gente trouxe e batendo sempre desculpem, naquela tecla da educação financeira. Busquem educação financeira. Ela, de fato, vai fazer a diferença na vida de vocês. Não tenham vergonha, não tenham medo e façam, de fato, a diferença, tá? Outro tema importante que vocês precisam entender. Quando a gente tem uma família que não tem essa condição do histórico da educação financeira e a gente começa a dar o primeiro passo, você não necessariamente vai ser apoiado, tá? As pessoas vão falar, não vai chegar em lugar nenhum. Nossa, tá guardando dinheiro para quê? E as pessoas, elas vão falar isso porque é natural. As pessoas, elas não querem que você seja aquele 1% diferente. Elas querem que você seja igual, né? Eu tô num grupo, eu sou a média das 5 pessoas que eu mais me relaciono. Então, olhe, quem são essas 5 pessoas que você se relaciona? O que essas pessoas construíram? Quais os exemplos que essas pessoas trazem para vocês? Hoje, eu tenho 5 pessoas que estão comigo, mas são pessoas de alta performance. São pessoas que treinam todos os dias. São pessoas que se alimentam bem. São pessoas que construíram uma história nesse mercado. São pessoas que têm um legado já construído. E eu não quero ser diferente dessas pessoas. E quando eu estiver igual a essas pessoas, eu vou buscar 5 pessoas melhores. E é dessa forma que a gente constrói as coisas. Então, avalie. Não queira estar no grupo das pessoas que vão falar para você assim, nossa, não faça isso. Procure estar no grupo das pessoas que falem, é exatamente isso. Faça isso porque eu fiz e para mim deu certo. Eu continuo fazendo, para mim continua dando certo. Porque só depende de você, tá? Essa é a minha mensagem assim mais genuína que eu poderia deixar para vocês, sem considerar qualquer outro fator de livro e de, enfim, de especialista e de economista, porque eu não sei se eu comentei com vocês, mas essa condição da educação financeira para mim é uma missão de vida. E por ser uma missão de vida, eu entrego tudo. Eu entrego exemplos que eu nem precisaria. Eu entrego para vocês um conteúdo de muita qualidade, muito bem produzido. Eu entrego para vocês a essência daquilo que eu de fato acredito, tá? Apesar de ser pouco tempo, mas eu entrego para vocês aquilo que eu vivo, tá?
E eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer o Estúdio Blick, o Eric Almeida, o Jonas Almeida, a Tauari Investimentos, agradecer por vocês estarem aqui me ouvindo. Espero que vocês sigam as lições. Entrem nas minhas redes sociais, entrem nas redes sociais do Bola no Cofre. No Instagram nós estamos como Bola no Cofre. No Spotify, no YouTube, no Facebook nós estamos como @Bola no Cofre Oficial. Marquem lá o que vocês querem ver, os insights, o que vocês querem ouvir, se vocês estão conseguindo acompanhar as lições que eu estou passando, estão lendo livros, fizeram um fluxo financeiro, porque é um ensinamento semanal que eu trago para vocês. E se vocês compartilharem comigo, fica mais fácil para eu entender, né? Quem que tá fazendo, quem que não tá fazendo. Gente, eu agradeço de verdade a audiência de vocês. Espero vocês no nosso próximo episódio. E é isso, pessoal. Contem comigo, um abraço e boa noite para vocês.